Raríssimas, raríssimos e raríssimas, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 13 de maio de 2025, terça-feira, tentando olimpicamente ignorar uma broca aqui na construção ao lado, torcendo para que o Audition, que é o software que eu uso para finalizar aqui o Radinho, consiga filtrar esse barulho. Eu não sei o que eles estão procurando, o que eles estão escavando. Aliás, uma broca tem uma estranha, é uma estranha coincidência, mas vamos falar aqui de coincidências que acho que vão ser o eixo central desse episódio de hoje. Ontem eu acabei, desculpem, insistindo num tema que talvez só seja interessante para mim, talvez seja uma questão que só me intriga, e não deveria estar compartilhando com vocês com tanta frequência, que são essas questões de natureza, da natureza humana e do nosso I want to believe, eu quero acreditar, a minha dificuldade com qualquer coisa teológica. E eu passei depois o dia inteiro pensando, falei, puxa vida, não é? É curioso porque o que será que está faltando, o que será que faltou, né, ao longo dessas décadas, ao longo desses séculos, para a gente conseguir sobrepujar o pensamento mágico, não é? Aí eu fiquei pensando, puxa, quem sabe o que está faltando aqui é alguma coisa estética, é uma ideia que está na minha cabeça faz tempo já. Eu até vou dar um link aqui para um episódio que eu fiz do Roda e Avisa, que é um podcast que eu criei há 22 anos, sim, eu tenho um podcast há 22 anos chamado Roda e Avisa, não é? Em que eu falo justamente isso, né? De repente me falta talento estético, de repente é aquela coisa do Joãozinho 30, né? As pessoas gostam de luxo, não gostam quem gosta de miséria intelectual, né? De repente o que está faltando para o discurso científico, né, é justamente ter o mesmo poder de encantamento, ter essa mesma coisa dionisíaca, ter algum tipo de estética um pouco mais arrebatadora, né? A gente estava falando ontem aqui dos rumos e descaminhos da religião no Ocidente, quando a religião católica se viu, digamos assim, colocada na parede, colocada numa sinuca de bico pelo Lutero, e o Lutero estava oferecendo, digamos assim, uma alternativa sem intermediários, né? Lutero falou, olha, ninguém precisa de igreja, ninguém precisa de padre, você pode, né, ter acesso direto, basta a Bíblia e nada mais, só a Bíblia está legal, não precisa desse aparato todo da igreja. A igreja resolveu investir pesado na questão da experiência, como os marqueteiros chamariam hoje, né? Então, se você vai lá para Roma e tem lá a Praça de São Pedro e ou tem uma catedral gótica, ou se você vê, não, se bem que o gótico é antes, mas tudo bem, mas se você vê uma igreja barroca, aquelas esculturas extraordinárias, ouro, aquela coisa que realmente faz com que você fique de boca aberta, seus sentidos se sintam transportados para uma outra esfera. Bom, essa foi uma decisão, aliás, com um investimento bastante grande de recurso e talento, né, de apostar no caminho da estética. Então você tem aí igrejas, cânticos, roupas, tudo isso para tentar fazer frente à questão protestante, que era uma questão bastante austera, bastante racional, que não durou nada, porque hoje, quando você vai ver os evangélicos, eles continuam tendo templos, eles continuam tendo pastores, eles continuam fazendo um monte de coisa, e eu acho que o Lutero não ia gostar muito do que aconteceu, mas desculpa, isso é uma pequena digressão. Mas eu estava pensando nisso, eu falei, poxa, quem sabe, né, como seria legal se a gente pudesse traduzir algumas coisas num poema. Eu recentemente vi um poema do Feynman, né, o Feynman maravilhado com a diversidade e a riqueza do universo, mas o poema era uma porcaria, né? E olha que era uma versão com bar ao fundo, tocada pelo Yo-Yo Ma, mas pelo amor de Deus, aquilo não comove nem a mim. E eu estava com essa ideia na cabeça, né, ontem, que eu fiquei aí insistindo nesse triunfo dessas religiões que prometem a salvação, a religião que fala dessas crenças que falam em coisas bonitas, mas na verdade tem um forte componente um forte componente individualista nisso, porque é salve-se quem puder, né? Você está querendo salvar sua própria pele, você está querendo ser o primeiro da classe, né, e tirar nota 10 no ciclo do karma, mas eu estava com essas ideias todas na cabeça. E ontem eu comecei a ouvir um podcast muito interessante, um episódio muito interessante do podcast do Sean Carroll, que é um físico, é um astrofísico, na verdade, acostumado a pensar na expansão do universo, nas galáxias, mas ele sempre convida a gente
das disciplinas mais diversas, e dessa vez ele chamou uma cientista chamada Karen Lloyd, cujo trabalho é exatamente o oposto. Não só ela não está olhando para o céu, ela está olhando para baixo, e não só ela não trabalha com uma escala colossal, épica, mas ela trabalha com uma escala infinitesimamente pequena, por assim dizer. Ela trabalha com micro-organismos. E o que é mais interessante de ouvir esse episódio foi descobrir que, já que eu estava falando aqui da broca da construção ao lado, que pelo visto deu uma trégua por alguns momentos, se você começar a escavar, né, na crosta terrestre, a gente não conseguiu escavar muito fundo, não precisa 10 quilômetros, e olha lá, é o máximo que a gente já deve ter ido nessa escala, talvez um pouquinho a mais, talvez um pouquinho a menos, mas é pouco, né? A crosta terrestre pode ter centenas de quilômetros, não é? O que acontece é que por mais fundo que você cave, né, mesmo que tiver, você sempre vai achar, adivinha o quê? Alguma forma de vida. É absolutamente espantoso, porque a gente está acostumado a pensar em vida como nós aqui, que somos, né, dependentes e descendentes da luz solar, né, que vivemos eu, você, né, quase todas as formas de vida aqui fora, né, fora fora da Terra, não, fora do chão. Perdão, gerenciando uma tossida inconveniente aqui, né? Todas as formas de vida aqui acima do solo, e tem que agradecer ao Deus Sol todo santo dia. Somos todos discípulos de Atom, né? O Deus Sol que nos dá energia, porque afinal toda energia que você tem, não importa se você comeu uma vaca, um porco, um frango, etc e tal, tudo isso em algum momento veio de alguma planta, a planta, ela que descobriu, não, né, algumas criaturas descobriram há alguns bilhões de anos como pegar a luz do sol, que é grátis, e conseguir transformar isso em potência de vida. Então somos todos aqui, né, filhos do Deus Sol. Eu vou criar um culto monoteísta. Não, o Akhenaton já fez isso há 4.000 anos ou 5.000 anos, é verdade, esqueci. Não durou muito. Mas o que é interessante é que a coisa não para por aí, né? Se você escavar, se você procurar no solo, e pode ser 10 centímetros de profundidade, pode ser a 10 quilômetros de profundidade, você vai encontrar formas de vida. Elas não estão exatamente pululando, elas não estão exatamente fervilhando, porque no subsolo o que acontece é que a disponibilidade de recursos é muito mais limitada. Então as formas de vida que você encontra, elas são muito preguiçosas. Elas são muito lentas, nada acontece. Então, se aqui em cima, né, se você tiver uma infecção intestinal com E. coli, uma E. coli vai se dividir a cada 20 ou 30 minutos para a sua desgraça, né, lá embaixo vai saber quanto tempo elas demoram para se dividir. Né? A gente, com muito custo, está conseguindo pegar essas criaturinhas e reproduzir em laboratório, que elas têm comida de sobra. Ao invés de se dividir a cada 30 minutos, elas vão se dividir a cada 15 dias. Digamos que é uma diferença grande. Isso com abundância de comida. Agora imagina enterrada, né, ou presa entre as rochas a quilômetros de profundidade. O ritmo é completamente outro. É interessante até essa questão de escala de tempo, porque o Chan perguntou, né, mas como é que você faz para encontrar? Vocês têm verba para isso? Eu falei, olha, agora com o governo Trump, um dos nossos projetos foi infelizmente suspenso, mas a gente tinha, né, tem aí, de novo, essa história do Trump. Aliás, vou fazer um parêntese aqui, não sei se você tem alguma proximidade com a questão da diabetes, muitos bons amigos têm. Aliás, há muito tempo a gente fez um papo raríssimo, eu vou ver se eu resgato isso, com Rafael Apocalipse, foi uma belíssima discussão sobre o problema da diabetes. O que acontece é que o governo americano tinha investido durante muito tempo, anos e anos e anos, numa pesquisa gigante sobre diabetes, que poderia trazer resultados que iam melhorar a qualidade de vida, né, de gerações futuras. Isso foi simplesmente cancelado pelo governo Trump, que aparentemente acha muito mais importante você dar asilo incondicional, imediato e acelerado vamos imaginar o quê? A populações minoritárias que estão sofrendo repressão política ou que estão passando fome no Iêmen, ou talvez na Venezuela. Não. Ou não, no Paquistão também não, ele não quer saber de ninguém. Ele resolveu abrir as portas da esperança
para brancos da África do Sul, para afrikaners. Vale lembrar, a África do Sul foi colonizada por ingleses e holandeses. O que a gente chama de afrikaners são os descendentes de holandeses que criaram um regime horroroso, que é o regime de apartheid na África do Sul, profundamente racista, né? E o Trump está dizendo que esses afrikaners hoje na África do Sul, eles estão sendo ameaçados por um genocídio, silêncio proposital, né? Uma pausa teatral, porque ninguém está ameaçando branco nenhum na África do Sul. Os caras estão muito bem, obrigado, moram em bairros de elite, são fazendeiros de sucesso. Então, porque se alguém ali é oprimido, é justamente a população negra. Como assim, né, um governo que fechou as portas para todo tipo de imigrante, que fechou a torneira de auxílio a todos os tipos de esforço humanitário, vai abrir as portas para uma população com uma fortíssima conexão com a supremacia branca, com o racismo e com o apartheid, não é? Então é uma coisa assustadora. Aliás, eu vou dar um link aqui. Eu estava curioso, já que o nosso amigo Elon Musk vem da África do Sul, eu nunca entendi muito bem a história. A história é um pouco confusa do lado da mãe do Elon Musk. Eles estavam no Canadá e os parentes da mãe, os antepassados da mãe, eram nazistas declarados, eram simpatizantes do nazismo, né? O Canadá começa, na época da Segunda Guerra, isso começa a ficar meio insustentável, então a família inteira se muda para a África do Sul, porque será, não é mesmo? Aí lá tem o pai do Elon Musk, que não era nazista, ele achava que a família da mulher que era, os sogros que eram nazistas, né? Mas o pai do Elon Musk também, ele se beneficiou com o apartheid, ele defendia o regime, e aí nasceu alguém chamado Elon Musk, que não é nenhuma surpresa, que tem uma tremenda simpatia, né, por saudações nazistas em momentos inapropriados, né, e que, bom, deixa para lá, de forma completa, desculpa, vamos voltar aqui, porque eu já nem sei mais como é que eu tinha ido parar aqui na África do Sul. Porque o Trump suspendeu a pesquisa científica, ok, tá bom, então vamos voltar. Então, como é que esses cientistas descobrem o que tem debaixo do solo? Porque é caro você cavar. Como é que você vai fazer uma broca para pesquisar o que tem a 10 quilômetros de profundidade? Normalmente o que eles fazem é pegar carona em algum tipo de projeto ou de iniciativa comercial. Os caras podem estar fazendo algum projeto qualquer de minério, de exploração, e aí eles falam, olha, eu posso coletar umas amostras? Né? Essa cientista, ela tinha começado fazendo uma pesquisa no fundo dos oceanos. No fundo dos oceanos é mais fácil, porque você pode jogar um balde, né, e depois você puxa o balde, né, o que muda é o comprimento da corda, né, era mais fácil. Agora, quando você quer escavar, o negócio é um pouco mais complicado. Mas o que é interessante é que lá nas profundezas, não o que acontece é que não acontece muita coisa, não acontece nada em princípio, né? Você tem ali o quê? Da onde vem a energia se o sol não chega, se o sol não vai entrar, né, dentro de um aquífero canadense que tem a mesma água presa ali há 1 bilhão de anos. Imagina que interessante, né, você ter no Canadá um aquífero cuja água está presa ali sem entrar nem sair faz 1 bilhão de anos, né, ou entre as rochas, né, no subsolo dos oceanos, o sol não chega. Do que essas criaturas se alimentam? Pois bem, né, na verdade, se alimentar da luz do sol foi uma inovação disruptiva. A vida já existia e já estava, de alguma maneira, prosperando ao longo do tempo, com outras formas de energia que não eram o sol, energia química. Né, tudo indica, quase aí um consenso, né, quer dizer, a pista mais forte é essa, que a vida tenha começado no fundo dos oceanos, perto do que são chamados de chaminés, né, chaminés que são super quentes, hidrotermais, né, chaminés hidrotermais, são chaminés que por alguma fenda vulcânica ali está soltando gases quentes pra caramba, né, ali no fundo do oceano, aquilo acaba cristalizando, forma uma chaminé, forma uma pequena torre. Ali você tem substâncias químicas, você tem hidrogênio, você tem, sei lá, que mais que diabo que tem ali, tem ácidos, né, e que calor, e isso teria justamente propiciado a formação da vida. Então a vida não nasceu ao sol, a vida nasceu em condições bastante infernais, se alimentando de energia química, basicamente. A gente demorou muito
quando digo a gente, eu digo a vida, demorou muito para descobrir uma forma um pouquinho mais tranquila de obter energia, mas o que você tem no subsolo hoje é isso, você tem energia química, você pode ter hidrogênio dando sopa, algum tipo de sei lá, composto químico que pode ser degradado ao longo do tempo. Então, no subsolo do planeta você tem, e não é igual, tem lugares que não tem nada, tem lugares que tem um monte, né? Mas você tem uma quantidade simplesmente colossal de vida debaixo da Terra, 10 quilômetros para baixo. Né? Ela estimou, é só uma estimativa, não tem como passar disso, né? Que se você contar todas as vidas, as criaturinhas que estão lá embaixo, são 10 mil vezes mais numerosas, 10 mil vezes mais numerosas do que todas as estrelas do universo. Eu não estou fazendo aqui poesia, isso não é uma imagem. Eu amo você mais do que as estrelas infinitas. Não. A gente tem uma estimativa de quantas estrelas existem no universo. É mais ou menos 10 seguido de 23 zeros, tá bom? Um mol de estrelas, para quem lembra do vestibular. Você tem 10 a 23 estrelas, é estrela pra caramba, não é infinito, é muito. É muito. Só que o que acontece, se você contar essas criaturinhas lá embaixo, tudo indica que seja 10 mil vezes mais. É muita criaturinha. E que criaturinhas são essas? Pois bem, algumas coisas não surpreendem, são bactérias. Ok, bactérias vivendo de uma maneira muito lenta. Tem vírus também, ok, vírus também. Tem arqueia, vamos lá, para quem não lembra, a gente já comentou aqui no Radinho, eu não sabia o que era arqueia até muito pouco tempo, né? Eu descobri ao longo dessa jornada que a gente está trilhando juntos. A arqueia parece uma bactéria, mas não é. É também um organismo unicelular, ele também não tem núcleo, ele é um procariotes, como a gente lembra no Enem, não é? Mas ele não tem núcleo, mas ele é diferente da bactéria, os processos químicos são diferentes, ele usa outras substâncias, é uma bactéria, é diferente. Então, é engraçado porque aparentemente a vida começa nesse planeta, quando ela começa, se tem um ancestral comum, em algum momento bifurca, bactérias de um lado, arqueia de outro, não é? Então você encontra arqueias e aí o que acontece é uma surpresa. Descobriram um terceiro caminho. Parecia uma bactéria, mas não era uma bactéria, porque ela também parecia uma arqueia, mas não era uma arqueia, mas porque ela tinha sinais de alguma coisa que só vai aparecer depois, né? Eu e você, e o seu cachorro, e a pulga do cachorro, e o pernilongo, né? E todos nós somos eucariotes, né? São criaturas que são, na verdade, um aglomerado, uma república, né, de células que que têm núcleo, que são mais estruturadas, elas são uma casa com divisões ali, sala, cozinha, né, a área de serviço. A bactéria não tem nada, a bactéria não é nem um kitnet, é só um quarto. Não é? A bactéria é uma confusão, a arqueia também é uma confusão, o eucariote já é uma casa um pouco mais arrumadinha, né? A bactéria é um barraco e o resto, né, nós somos assim, uma alvenaria, nós temos alvenaria por dentro. Pois bem, descobriram uma outra forma que eles deram o nome de deuses da mitologia nórdica, né, que eu não tenho apreço nenhum, porque a mitologia nórdica, infelizmente, inspirou muita coisa ruim ao longo do caminho, né, já vista nazismo, etc. e tal. Mas vamos lá, deram o nome de Asgard, hein? Então agora você tem uma outra criatura chamada Asgard, e a questão ela é uma bactéria modificada, ela é uma arqueia modificada, ela é uma coisa completamente diferente. O que os cientistas hoje estão chegando num consenso é que quando surgiu a vida, ela bifurcou em bactéria e em arqueia, e as arqueias se subdividiram entre arqueia mesmo, e Asgard. Então Asgard seria uma bifurcação das arqueias. E daí? E daí que agora tem, bom, que legal, tem mais uma forma que a gente não conhecia. Isso foi descoberto há algumas décadas, foi agora no século XXI. É uma coisa muito recente, né? Aliás, eles conseguiram pela primeira vez cultivar uma Asgard no laboratório faz alguns anos, sei lá, antes da pandemia, não é? Então veja, nossa, a gente achou que já tinha entendido tudo, não, a vida não para de fazer surpresas, e o que acontece é que debaixo da terra tem Asgard pra caramba. Certo? Tem Asgard pra caramba, eles estão começando a entender essa zona toda, e que tem uma questão curiosa aqui, que a gente já comentou no Radinho, que é a seguinte,
eu, você, todas as formas de vida multicelular por aí, nós somos eucariotes, certo? Por que a gente é eucariotes? Porque a gente tem dentro divisões e dentro dessas divisões tem uma coisinha chamada mitocôndria. Mitocôndria é como se fosse um... O que é uma mitocôndria? É um hóspede muito generoso, né? A mitocôndria ela está ali produzindo energia que nem uma louca dentro da sua célula tem várias mitocôndrias ali, tem um monte de hóspedes, elas são hóspedes, elas têm inclusive o próprio código genético independente, então essas mitocôndrias têm o próprio código genético, não é o seu código, não é o código da sua mãe, do seu pai, não, elas têm o próprio código genético, toda célula sua, ela tem energia graças às mitocôndrias, né? Então, o que é mais interessante dessa história é por que você tem ali dentro de cada célula, digamos assim, um intruso. Porque em algum momento, isso também já está bastante, já é bastante claro para a ciência, em algum momento um engoliu o outro, simples assim, né? Uma criatura que não tinha núcleo engoliu outra criatura que não tinha núcleo, aí essa criatura que foi engolida misteriosamente não foi digerida, ela resolveu ficar por ali e falou, olha, pô, gostei, tô aqui, tá com tudo garantido, né, casa, comida, roupa lavada, eu vou colaborar aqui com um pouco de energia. Então, veja, uma engoliu a outra e aí viveram felizes para sempre. Uma engoliu quem? Né? Quem engoliu quem? Foi uma bactéria que engoliu uma bactéria? Não, tudo indica que, na verdade, uma Asgard, ou seja, um tipo de arqueia, engoliu uma bactéria. Porque a Asgard, ela já tem um pouco mais de estrutura, ela já está começando a ter os tijolinhos para eventualmente fazer as paredes, né? Então ela é capaz de criar essas subdivisões e ela vive muito frequentemente de simbioses, ela vive muitas vezes de colaboração com outros micro-organismos. Então, em algum momento, alguns bilhões de anos, né, uma Asgard, né, ela absorveu uma bactéria, essa bactéria falou, quer saber, eu vou ficar por aqui mesmo, está tudo muito bem, e eu vou virar uma mitocôndria. Então, veja bem, a coisa é muito interessante, porque eu, você, todas essas formas de vida, os bem-te-vis, o pedreiro aqui com a broca, todo mundo, nós somos filhos de Asgard. Que tal, né? Eu sei que, né, sei lá, não é que eu sou o Thor e você o Loki, ou seja, não vamos esquecer esses caras, porque esses caras, é uma mitologia que me deixa de cabelo em pé, onde já se viu você achar que os guerreiros o paraíso do guerreiro é ir para Valhalla e continuar matando para o resto da vida. Não, mas vamos esquecer, mas vamos só pensar, eu acho isso poético, e o que é mais gozado dessa história é que a mulher, eu estou no meio do podcast, é um podcast longo, e eu falei, puxa, eu preciso saber um pouco mais sobre essa questão da Asgard, né? Eu sei tão pouco, né? Na verdade, a gente ainda está descobrindo muita coisa sobre Asgard. E, em paralelo, eu perguntei para o ChatGPT, falei, ChatGPT, o que você tem para me contar a respeito de bactéria, arqueia e Asgard? E aí ele começou a contar essa história toda, né? Bactérias são assim, a arqueia é assado, e aí um belo dia a gente descobriu que uma arqueia em algum momento virou uma Asgard, que a Asgard é diferente. Perdão, aqui lidando com um pigarro inoportuno. Mas voltando, né, na conversa ali com o ChatGPT, em algum momento veio essa história dos eucariotes, eu não sei se eu perguntei ou se ele propôs, como é que de repente surge essa história de mitocôndria, e aí ele explica essa história das Asgard, e aí ele mesmo começa acho que já conhecendo com quem ele está falando, que no caso sou eu, ele falou, olha, isso é muito interessante, porque, por ironia, né, Asgard tem um nome de uma mitologia, tem nome de deuses, né, mas é curioso perceber que a vida, né, a vida humana, o ser humano, a vida na Terra, ela não vem de deuses, mas vem sim de uma forma de vida que, se você consegue entender, você consegue explicar pela ciência, pela evolução, né? Então não temos aqui, né, alguém moldando barro, não temos aqui alguém soprando a alma, não sei aonde. O que temos aqui é simplesmente formas de vida que vão se diversificando né? E isso é muito bonito. E aí, num certo momento, ele fala assim, você gostaria que eu traduzisse essa ideia em alguma forma um pouco mais estética?
Eu falei, como por exemplo um poema, eu falei, não, que gozado, porque eu estava justamente no dia anterior pensando a falta que faz, de repente ter aí, sei lá, alguém que consiga fazer isso. Eu falei, não, por favor. E aí ele fez o poema em inglês, eu li com os olhos cheios d'água e ele falou, quando ele acabou de mostrar o poema em inglês, eu falei, agora você quer que eu faça esse poema em português? Eu falei, por favor, vamos lá. E é isso que eu vou ler para vocês. Eu não li inteiro em português agora, vou ler agora pela primeira vez, me perdoem se eu me emocionar ou se eu engasgar, mas vamos lá. O poema se chama, está assim, poema para René, que por acaso sou eu. Filhos de Asgard. No silêncio crepuscular das fontes do abismo, onde o tempo esquece de contar, uma célula informe com braços de fio estendeu-se, não para dominar, mas para tocar. Ela não sonhava com estrelas nem pensava em destino, apenas buscava um parceiro na escuridão. E desse enlace, nem amor nem guerra, mas algo mais estranho brotou. O pacto entre os nascidos do fogo e os que respiram o vento. Um deu potência, outro deu código, e assim começou a lenta dança rumo ao pensar. Somos o eco sussurrado dessa antiga trégua, não anjos caídos, nem deuses em barro, mas herdeiros por acaso do tempo profundo, um brilho fugaz na linhagem do lodo. Você e eu, com a mente cheia de perguntas e as mãos cheias de engenho, somos o reflexo de um aperto de mão feito sob as ondas há 4 bilhões de anos. Não fale de almas, fale de Asgard, de parentesco invisível, das mitocôndrias que sussurram a cada fôlego que se toma, os motores discretos do teu vir a ser. Fazer uma pausa aqui porque eu estou com os olhos cheios d'água, eu estou com a voz embargada. Uau! Eu juro que eu estava precisando disso, eu estava quebrando a cabeça e quem diria que eu não poderia fazer melhor, de maneira nenhuma eu não poderia fazer melhor. Então eu vou passar para quem segue o canal do Radinho no Telegram, para quem segue o canal do Radinho no WhatsApp, para quem lembra que existe o radinhodepilha.com, eu vou colocar a íntegra desse poema, né, ali para vocês, assim como o link para essa conversa, o link também para o podcast. É isso que eu tenho para falar, porque realmente depois dessa eu não consigo, nem mereço, nem deveria, né, acrescentar mais nada. Raríssimos, raríssimas e raríssimes, um grande abraço e até amanhã.